Olá, professores e professoras de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do SAIB Digital, Grupo 1, aqui do segundo ano, tá? Do mês de novembro. Hoje a nossa aula, ela tem um significado muito importante, né? Nós estamos aqui no término das avaliações SAEB de 2025, né? E eu achei muito interessante esse tema, o professor e os resultados do SAEB, transformando indicadores em aprendizagem. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Meu nome é Janaína Alencar, eu sou autora do componente curricular daqui do SAEB Digital da Matemática. Também sou pedagoga, sou especialista em alfabetização e letramento matemático, trabalho na formação, com formação na área de educação nas áreas dos anos iniciais, assessora e consultora de robótica educacional e autora do livro Aventuras Matemáticas para Grandes Exploradores, alfabetização e letramento matemático, da educação infantil às séries iniciais, né? Lá no finalzinho da nossa live, vou deixar para vocês o meu contato, para quem tiver interesse de conseguir, né, e receber o seu livro, né? E tirar dúvidas, sugestões, enfim, que a gente pode estar aqui contribuindo enquanto autor, enquanto profissional da área da educação, para os conteúdos específicos, né, do Saber Digital. Bom, a live de hoje eu vou começar com uma frase. Essa frase, sim, de Paulo Freire, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Essa frase de Paulo Freire nos convida a uma reflexão, como eu falei anteriormente, que é da live de hoje, né? De reconhecermos que por trás de cada número, de cada índice, de cada gráfico, né, apresentado na avaliação SAEB, existe uma sala de aula viva, cheia de histórias, desafios, de conquistas, né? E também nos convida a a ter um olhar pedagógico dos resultados e dos indicadores, né? Não como instrumentos de cobrança, mas sim como ferramenta de reflexão, de planejamento. Além de que eu acho que ela valoriza muito o nosso profissionalismo, nosso papel enquanto professor, protagonista da leitura, da interpretação, né? E no uso pedagógico das avaliações externas. Eu vejo que ela vem para reforçar que nós, essa frase, né? Ela vem trabalhando assim, reforçando que nós, professores, educadores, enfim, nós damos sentidos, aos números, sim, porque nós transformamos esses resultados em ações de aprendizagem. Então, eu vejo essa frase exatamente assim, valorizando o nosso trabalho dentro de algo que é tão importante, que é a avaliação externa, SAEB, né? Até porque acabamos de estar, né, a avaliação desse ano de 2025 acabaram de ser concluídas e nós vamos nos preparar para receber daqui a um tempo, os resultados. E ainda com os resultados das anteriores, a gente poder refletir, né, sobre o nosso papel enquanto protagonista dessa leitura, a interpretação e os usos desses dados avaliativos, né, para que a gente possa, sim, transformar esses resultados em ações de aprendizagem. Eu creio desta forma, sabe? Então, por isso que eu trouxe essa frase de Paulo Freire. Bom, o que que eu penso
quando a gente tende a refletir sobre esse tema da live de hoje? Quando os números contam histórias, né? A gente olha assim os números no primeiro momento, eles parecem fixos, exatos, distantes, né? Mas eles têm algo a dizer para a gente. Quando nós temos esse olhar mais sensível, né, enquanto educador, é, esses números eles ganham voz, cor, e até significados, porque quando a gente para e analisa que cada percentual, cada indicador, cada ponto da escala do SAEB, ela carrega uma história de aprendizagem, né? De tentativas, descobertas, avanços, desafios que os nossos alunos vivem nas salas de aulas e que nós também vivemos junto com eles, né? Eu penso que interpretar esses resultados do SAEB, eles, de uma forma, claro, pedagógica, é muito mais que analisar esses dados. Eu vejo que é escutar o que eles têm para nos dizer, né, sobre o percurso de cada aluno, de cada criança, né? Por trás desses números há um rosto, gente, há uma trajetória, há um potencial que pede novas oportunidades de aprendizagem. Porque cada criança é uma criança, cada criança ela aprende no seu tempo, né? E essa leitura eu vejo que ela precisa ser feita de forma humanizada, transformar a avaliação, assim, na verdade ela tem o objetivo, né, de transformar essa avaliação em bússola. Eu penso assim, e não em sentença, como muitas vezes acaba, né, acontecendo, porque assim, ela orienta o olhar nosso em sala de aula do que nós precisamos fortalecer. Também ela valoriza o que já foi conquistado. E eu vejo que ela tende a inspirar novas práticas, sabe? Eu vejo desta forma, eu acredito nesta forma, porque eu entendo que aproximar o ensino dos sonhos é a necessidade dos nossos alunos. Que ensino é esse? Eu percebo que os números, eles contam essas histórias das nossas crianças, não só nas suas dificuldades, mas sim, né, no que é positivo, no que ele aprendeu de forma real, nas habilidades que eles conquistaram, as habilidades que eles conseguiram, aprender, tá? Então, quando os números contam histórias, nós, professores, somos autores, somos leitores e, ao mesmo tempo, né, a gente lê os dados, mas também reescreve esses caminhos que precisam ser novamente percorridos, resgatados, né? Eu percebo também que nesse movimento entre o compreender e o agir, né, entre o diagnosticar e o transformar, é que verdadeiramente nasce, né, o sentido pedagógico da nossa ação e o sentido pedagógico da avaliação, tá? Eu vejo que esses resultados, como um ponto de partida, eles são, na verdade, um ponto de partida para a aprendizagem, né? Para uma aprendizagem mais de equidades e mais de esperança, né? Eu vejo até de forma um pouco poética a questão da leitura e da avaliação no sentido, levando para a nossa prática, né? Então, assim, eu entendo que esses números não só contam histórias dos nossos alunos, das nossas crianças, mas eles contam as nossas histórias enquanto profissionais, porque a gente precisa, sim, analisar esses dados da avaliação, esses indicadores, mas para que nós possamos transformar também, né? Para que nós possamos também dar um sentido pedagógico de uma forma mais objetiva, até para as avaliações, mas pensando principalmente nos nossos alunos, nas nossas crianças, né? Então, como orientar os resultados do SAEB de forma pedagógica? A gente entende que existe, né, toda uma proficiência a ser trabalhada, atingir o progresso. Nossa criança precisa, acrescentar, ir mais à frente, né, crescer. Ela precisa subir essa escada de progresso, né, passar do proficiente básico ao avançado através de desafios. Mas esses desafios não são só das nossas crianças, são nossos também,
né? Quando a gente analisa lá os indicadores, a gente acaba tendo que analisar também as nossas práticas, para a gente poder novamente atingir o nosso objetivo, que são as nossas crianças, que é a aprendizagem das nossas crianças. Bom, e aí o que que os resultados revelam para nós, né? Quando nós recebemos lá o material do SAEB, né? Avaliação, chega lá, o diretor nos chama, o pedagogo nos chama, e o que que a gente, né? O que que a gente tem que o que que a gente percebe? O que que a gente vê? O que que esses resultados vão revelar, né? Eu vejo que a gente não tem que olhar para esses resultados somente por números, por estatísticas, né? Claro, os resultados são um retrato da aprendizagem dos alunos, sim, são. São indicadores das competências e das habilidades consolidadas que são previstas na BNCC e no SAEB, sim, são. Entendo até que os dados, né, essas estatísticas, elas são pistas, né, é um sinal de como os estudantes estão aprendendo, mas além disso, elas também, é, elas são práticas pedagógicas, né, elas nos ajudam a entender novas ou criar novas práticas pedagógicas que vão impactar na aprendizagem das nossas crianças. Eu analiso os dados do SAEB desta forma, tá? E aí, ao analisar esses dados, eu percebo que nós, professores, né, a gente acaba verificando, acaba presenciando, né, que as grandes dificuldades dos nossos alunos estão em habilidades muito específicas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma habilidade que é o que a gente realmente, o que é muito cobrado, né, o que é cobrado no SAEB, que é a resolução de problemas, né, da adição, subtração e aí com diferentes significados, que nós temos lá a habilidade do SAEB a 2N 2.1, né? Então temos o conceito de juntar, de acrescentar, de separar, de retirar, de comparar, né? E aí, quando a gente vê, a gente analisa através de um indicador, né, que esta habilidade não foi contemplada na sua melhor avaliação, né, que estamos ainda com ela muito básica ou com um índice muito baixo, é a hora da gente enxergar que esses números que estão apresentados no indicador, né, eles compreendem um retrato de uma aprendizagem que é assim, ó, os estudantes, as nossas crianças, elas não consolidaram na compreensão dos diferentes sentidos das operações, da adição, subtração e da multiplicação, aqui com parcelas iguais, né, que é o início da multiplicação aqui no segundo ano. Então, a partir disso, nós, professores, nós podemos planejar intervenções pedagógicas assim, propondo, na verdade, situações, problemas contextualizadas. Por exemplo, o jogo é, utilizando jogos com compras e com vendas, desafios com histórias curtas, né, jogos de tabuleiro também, enfim, inúmeras situações, problemas que nós podemos contextualizar para as nossas crianças, mas também devemos e é muito importante essa discussão coletiva das estratégias de resolução de problemas que as nossas crianças precisam entender. Porque contextualizar uma ação, uma atividades com elas, propor uma discussão coletiva onde elas vão elaborar estratégias de resolução e também utilizar materiais concretos, né? As tampinhas, os blocos lógicos, cartelas de mercados, cartelas de bingo para fazer atividades voltando trabalhando adição, subtração, né? Elas precisam representar as operações porque elas estão ali para nos apoiar, para nos dar aqui um respaldo, né? E nos ajudar na prática com as nossas crianças. Então, assim, essas ações, com essas ações, na verdade, esses indicadores, né? Eles deixam, como eu falei anteriormente, eles deixam de ser números, tá? E eu vejo que eles se transformam em um guia de prática pedagógica, mostrando assim como, opa, aqui, eles acabam nos mostrando, sim, como nós podemos
e até como nós podemos ajustar esse ensino, favorecendo o desenvolvimento das competências matemáticas previstas na BNCC e cobradas do SAEB. Então, quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve esse retrato da aprendizagem, trazendo, né, através das análises dos indicadores, trazendo as intervenções pedagógicas a partir de situações contextualizadas, né, no caso aqui das situações problemas, buscando uma discussão, uma análise entre as crianças coletivamente de estratégias para resolver um problema e utilizando esses materiais concretos, eu estou criando um guia prático pedagógico, né, que eu vou poder utilizar na minha sala de aula, você poderá utilizar na sua sala de aula, professor, para que você possa ajudar primeiro, fazer com que nossas crianças, né, desenvolvam essas competências matemáticas, né, essas habilidades, e posteriormente, obviamente, você está ajudando que os índices melhorem, né? Mas isso, a nossa prática pedagógica precisa estar contando nela, precisa estar sendo trabalhada, né, de forma muito positiva. Bom, um exemplo é uma situação aqui de juntar, que está dentro da habilidade que a gente falou lá, que é a 2N 2 1, tá? Que envolve adição na composição ali, a situação de juntar. Então, eu tenho uma contextualização, que é uma festa de aniversário. Na festa de Ana, haviam 8 balões vermelhos e 6 balões amarelos, né? Então, quantos balões haviam no total? Então, aqui, a habilidade que eu estou desenvolvendo, isso é só um exemplo para resgatar o que eu falei, tá? Então, assim, essa habilidade é compreender a adição como juntar quantidades. Então, as crianças precisam juntar. Então, eu tenho aqui, num primeiro momento, a compreensão de um problema, né? Como é que eu trabalho isso? Eu posso ajudar o meu aluno quando eu questiono. Qual é o problema? O que que o problema está pedindo, né? Quais são as informações que eu tenho desse problema? E durante esse questionamento, eu sei que as crianças conseguem extrair os dados, por exemplo, 8 balões vermelhos, 6 balões amarelos, né? Quantos balões no total? E aí eu passo para representação concreta, aonde minhas crianças vão dizer, ó, são 8 balões e 6 balões, tá? Quando eu faço isso, eu estou disponibilizando para elas, por exemplo, os materiais concretos, tampinhas coloridas, desenhos de balões, palitinhos de sorvete, os próprios lápis que estão no estojo, que estão nos penais, né? Penais aqui no Paraná, a gente chama estojo de penal. Então, assim, isso tudo são materiais concretos que eu posso utilizar para representar as quantidades, e as minhas crianças vão utilizá-las, elas já utilizam isso, né? Então, esses materiais, eles vão ajudar na contagem, né? 8 balões vermelhos, 6 balões amarelos, né? E aí é o meu momento, enquanto professora, perguntar: se juntarmos aliás, 8 balões vermelho e 6 amarelos, quantos balões nós vamos ter no total? Então, eu estou trabalhando no conceito de juntar. Quando eu falo que é o grande diferencial, quantos balões haviam no total, as crianças podem não entender. Mas quando eu falo assim, e se juntarmos os 8 balões vermelhos com os 6 balões amarelos, as minhas crianças vão entender que juntar, eu estou unindo tudo, eu estou botando todos juntos, né? E aí, quando eu faço isso, automaticamente as minhas crianças entenderam que eu estou realizando a adição, eu estou somando esses balões, tá? Aí eu posso ir para o registro numérico. Então, eu primeiro eu compreendi um problema através de uma situação, né? Eu dei uma intencionalidade a esse problema. Eu representei concretamente com materiais concretos, esses dados extraídos desse problema, e eu vou fazer agora o registro numérico. Então, mas é somente após essa representação concreta que os meus alunos vão registrar. Então, eles entenderam que se eu tenho 8 tampinhas vermelhas, são 8 balões, então eu vou identificar ali, né, o registro numérico de 8 balões vermelhos e de 6 balões amarelos, tá? Então ele vai, aí ele identifica, ele consegue somar,
e ele vai chegar ao resultado correto. Mas aí eu também posso e devo utilizar estratégias de cálculo mental. Por quê? Eu preciso exercitar o raciocínio das minhas crianças, eu preciso incentivar o raciocínio lógico matemático. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma pergunta. Crianças, sabendo que que 8 mais 2 é igual a 10, quantos faltam para chegar em 6? Se o meu resultado, tá? Eu preciso saber quantos faltam para chegar em 6. O que que falta? Aí as crianças começam a entender que 10 mais 4 são 14. Então, de 8 para chegar em 14, eu tenho 6 balões que estão faltando. Então, eu comecei a perceber e trabalhar com a minha criança, né? E eles vão percebendo e vão entendendo que podem completar a dezena para facilitar o cálculo. É uma estratégia, tá? É uma delas, né? Então, eu consigo fazer esse trabalho. E, por último, eu vou socializar essas estratégias. Então, os alunos podem explicar como eles pensaram. Alguns vão dizer que que juntaram 8 com 2, 8 mais 2, fizeram 10 balões. E aí, somaram mais 4 para chegar 14 balões, que é o total. Depois eles disseram que eles foram contando de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Isso são as estratégias sendo socializadas. Esse é o momento aonde eu percebo, enquanto professora em sala de aula, que a habilidade proposta, que a forma como foi trabalhada, trazendo a compreensão de situação-problema para para a realidade da criança, contextualizada, uma representação concreta com material concreto, levando ao entendimento claro, como objetivo ali, nessa situação específica, um registro numérico, né? E depois eu tento trabalhar o cálculo mental, estratégias que eles podem utilizar, né? E aí eu vou socializar como ele chegou ao resultado. Quando eu faço isso, a habilidade foi contemplada. Aí eles aprenderam, gente. Porque eu tive todo um cuidado para desenvolver toda uma prática aqui com eles, tá? Bom, cada indicador SAEB representa uma evidência na aprendizagem dos nossos alunos? Sim, claro que sim. Os indicadores do SAEB, como por exemplo a proficiência média, o percentual de acertos por descritor, o padrão de desempenho, entre outros, tá? Eles funcionam nada mais como um termômetro de aprendizagem. A gente tem que entender isso, porque através dele a gente percebe onde os alunos avançaram, aonde os alunos têm dificuldades, né? Então, cada número, que tem lá no indicador, ele traduz, na verdade, o aspecto do desenvolvimento cognitivo da minha criança, do meu aluno. O que vai me ajudar, claro, óbvio, vai me ajudar a identificar se o ensino está atingindo os objetivos esperados, né? Que na etapa, no nosso caso, no segundo aninho, tá? Se esses indicadores eles estão organizados em torno do letramento matemático previsto na BNCC, tá? Avaliados pela Provinha Brasil, pela UANA, né? E a avaliação nacional, né, da alfabetização, que hoje estão incorporados aqui no SAEB, na avaliação SAEB. Então, todos esses indicadores mostram os níveis de proficiência dos alunos, o percentual de acertos por descritores, enfim, o quanto os nossos alunos desenvolveram cada conjunto de habilidades esperada para cada etapa do conhecimento. Cada etapa. Então, eu tenho as minhas crianças desenvolveram as habilidades com mais dificuldade na resolução de problemas, então eu tenho que criar estratégias para que eu possa reverter, para que a minha criança possa desenvolver essas habilidades perfeitamente, e claro, não só para avaliação serve, mas para a vida inteira, né? Para a vida toda, que não é só no momento da avaliação, tá? Bom. Ah, o que que eu preciso para poder atingir tudo isso que eu falei até agora? Práticas de interpretação pedagógicas. Eu trouxe uma aqui, uma prática, para a gente entender como é possível fazer. Eu dividi essa prática em 4 etapas, tá? Então, o que que é analisar os resultados do SAEB?
para que a gente possa entender e perceber quais os alunos, qual aluno que teve, né, ali um percentual baixo de acerto no descritor e que avalia, perdão, que avalia a validar a habilidade da resolução de problemas, por exemplo, que é o que a gente falou anteriormente, tá? Então, o que que eu propus aqui, né? Quando a gente trabalha a resolução de problemas, né? O meu estudante, ele precisa efetuar um cálculo simples. E se ele tem dificuldade de compreender o enunciado, identificar qual a operação adequada, eu preciso trazer, então, a prática para a sala de aula. Se ele não consegue fazer a interpretação do texto, eu tenho que trazer a prática. Pensando nisso, né? E aí, com base nesse indicador específico que é a habilidade de resolução de problemas, eu sugiro aqui uma prática de interpretação pedagógica bem tranquila, é uma atividade lúdica muito bacana e as crianças adoram, que se chama Missão Matemática, tá? São desafios do bosque dos números. Eu digo assim, ó, cria-se um ambiente mágico para eles, tá, professora? Isso você não vai fazer de um dia para o outro, você vai trazer para eles a ideia, eles vão construir os temas, vão construir todo o ambiente juntamente com vocês e você vai poder, no decorrer, fazer essa atividade, tá? Você pode fazer uma de cada vez, ou se você tiver tempo, você pode dar uma sequência com todos fazendo, né, juntos. Mas vamos lá. Qual é a ideia aqui? O bosque dos números, né? O meu objetivo aqui é preparar o meu aluno para uma missão onde eu vou desenvolver a habilidade, né, 2N 2 1 que é de resolução de problemas, trabalhando adição, subtração e também a multiplicação em parcelas iguais, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Você, professor, vai criar um mapa de um bosque gigante, tá? E aí você pode botar as crianças para trabalhar nisso. Eles podem fazer numa folha de papel craft bem grande, criar um bosque com várias temáticas. Dentre elas, eu numerei algumas aqui que são bem interessantes. Por exemplo, a Floresta dos Cálculos, Ponte das Operações, a Caverna dos Desafios e o Lago das Soluções. Bom, cada atividade aqui ela é lúdica, mas ela precisa ter os seus componentes, os grupos, né? Então você divida eles em grupos, tá? Todos os grupos vão fazer todas as atividades, todos vão passar por todas as regiões mágicas, né? As 4 regiões. Então, assim, primeira coisa construir aquele espaço, aquele lugar, né, mágico para eles, um mural para eles mágico. Pode ser com imagens, ou eles podem desenhar, não tem problema algum. Cada grupo tem que construir o seu próprio avatar, né? Então, por exemplo, você tem lá as fadas, os doentes, o elfo, coruja, sabe? Enfim, vocês podem criar. Eu tô dando este exemplo, vocês podem criar outros, tá? E cada grupo vai receber uma missão. Nessa missão existe uma mensagem, que todos vão ter que ter essa mensagem, tá? Então começa assim: o bosque dos números perdeu seu equilíbrio. Somente resolvendo os desafios matemáticos, vocês poderão devolver a harmonia ao bosque. Prepare-se, pequenos guardiões. E aí, sabe? Então, assim, cada, é, 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 cada ideia que eles vão ter, assim, a imaginação vai longe e eles vão circular dentro dessa magia que a gente trabalha, né? Que é os desafios matemáticos. Vai virar uma magia de descobertas da adição, subtração e também da multiplicação em parcelas iguais. Então, olha só. Essas cartas de missões, elas vão estar dentro de um envelopinho, destinado a cada grupo, que tem o seu avatar. Você pode dar os envelopinhos e eles desenharem os próprios avatares de cada grupo, né? As fichas dos personagens, eles podem pintar e desenhar isso, pode ser utilizado como uma outra ferramenta em outro momento de aprendizagem também, tá? Ou o momento lúdico deles também, né? De um teatro, algo assim que no final eles podem transformar tudo isso num teatrinho, numa atividade bem lúdica nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro desafio. O desafio da floresta dos cálculos. O objetivo aqui é resolver o problema de adição
né, em contexto de juntar e acrescentar. Então, as nossas crianças vão trabalhar o juntar e o acrescentar, tá? A dinâmica se chama a colheita dos frutos mágicos. Então, temos aqui o primeiro objetivo para eles atenderem, tá? Nessa dinâmica. Então, cada árvore da floresta vai ter cartões com problemas ilustrados. Então, você, professor, naquele painel que eles criarem, né, desse mundo mágico, dessa floresta encantada, coloque uma árvore e coloque várias situações, problemas, tá? Cada uma direcionado para cada grupo com seu avatar. Por exemplo, numa delas, aqui eu vou dar um exemplo para a gente entender, né? O esquilo, que é um personagem que tem na floresta, o esquilo encontrou 8 nozes pela manhã e à tarde. Quantas nozes ele juntou? Então, eu estou trabalhando o conceito de juntar. As equipes vão pegar um cartão, vão resolver o desafio e vão colocar a resposta na árvore. Então, a árvore, ele é um painel coletivo, ele participa de um painel coletivo como uma árvore-resposta. Então, está certo? Coloca lá, passa pelo professor. Se eles não acertarem, vamos de novo tentar. Tenha junto com toda essa magia, esse encanto desse espaço, tem os materiais concretos ali para que eles possam resolver com material concreto, caso aquele grupo não consiga, né, trabalhar somente com o cálculo mental, tá bom? Então, aí o que vai acontecer? Essas equipes vão pegar um cartão, vão resolver o desafio e vão colar a resposta lá na árvore, tá? Então, essas respostas, para cada resposta concreta, eles vão receber uma semente ou sementes mágicas, um joguinho, um montinho de sementes mágicas. Sugiro que sejam sementes, como de girassol, que é grande, que você possa colocar em saquinhos. Então, cada saquinho ou uma semente, né? A pontuação, vamos dizer assim. Quando eles juntam 5 sementes, eles colocam num saquinho e eles ganham o poder da multiplicação. Então, aqui eu já posso trabalhar a questão da multiplicação, não só ficar na adição, tá? Então, olha que interessante. Quando eu multiplico, significa que todos participaram, que se eu somar todas aquelas partes que são iguais, eu multipliquei. Olha que muito bacana. E é uma questão lógica deles entenderem isso, tá? Então, esse é o primeiro desafio. Passou o primeiro desafio, todas as equipes têm que ter feito esse desafio. Passou o primeiro desafio? Ok, vamos lá. Desafio a ponte das operações. Aqui, a habilidade que eu preciso trabalhar com as minhas crianças é o problema de subtração, ou seja, retirar ou comparar, tá? Então, essa dinâmica, a gente trata aqui uma travessia dos doentes. Então, outro personagem importante que tá lá, que você pode trabalhar as questões desses personagens né, trabalhando quem são, por que que eles vivem lá. Claro, vocês vão explicar que isso aqui é uma floresta mágica, que é uma floresta que acontece ali naquele espaço da escola, né? Depois você apresenta que na floresta normal não acontece esses personagens mágicos, tá? Então vamos lá. No caminho da ponte a cartões, você vai criar um caminho, você pode criar esse caminho lá naquele cartaz, eles podem criar, ou naquele espaço, né, no mural, vocês podem criar desenhar um lago, e nesse lago ter uma ponte que liga um lado ao outro, tá? Então vamos imaginar lá alguns cartõezinhos. A professora coloca os cartões com os seus avatares dos grupos lá, e eles vão lá retirar para responder. Então, por exemplo, havia 15 duendes na ponte, 7 atravessaram. Quantos ainda faltam? Né? Então, para atravessar, eles vão precisar resolver corretamente o problema para que eles possam pegar o avatar deles e colocar do outro lado do lago, né? Aonde caracterizou que eles resolveram a situação, o problema corretamente, tá? Bom, eu posso fazer isso, uma dica que eu dou ali está escrito também, eu coloquei ali, com uma reta numérica ilustrada, tá? Que pode ser barbante com pregadores. E cada item que está ali, cada envelopinho, é uma situação, problema que eles precisam resolver. Tá? Então, o enredo é: a ponte está instável, cada resposta certa constrói uma tábua
segura para que todos possam passar. Conforme um grupo responde correto, o próximo grupo tem que responder correto e colocar lá penduradinho no varal ou desenhado lá no mural, para que saibam que aquele grupo acertou o outro. Então eu vou automaticamente, eu estou construindo passo a passo a minha ponte, tá? Então tem ali os materiais que podem ser utilizados. Então, segundo desafio realizado. O terceiro desafio é a caverna dos desafios. Dentro de uma caverna, geralmente a gente tem ecos, certo? Então, como é que eu faço isso na sala de aula? Eu posso construir espaços com uma lona, um cantinho com tecido, com EVAs, tecidos de finos, né? Para que as crianças possam criar dentro ali uma grande caverna. Tá bom? E nessa caverna, qual é o meu objetivo de trabalhar aqui? Eu vou trabalhar tanto a adição como a subtração, mas eu vou, acima de tudo, explorar a estratégia do cálculo mental, né? Então, como é que funciona esse eco dos números, né? Então, dentro da caverna, os alunos vão encontrar enigmas numéricos e cartas com pistas. Então, o professor, o senhor vai criar os enigmas, né? E as cartas. Os enigmas são exatamente as resoluções, os probleminhas, tá? E as cartas com pistas para que eles possam resolver esses probleminhas. Então, cada grupo entra uma vez, né? Para que todos possam ter cartinhas e enigmas diferentes, tá? Então vamos lá, exemplo: o dragão dormiu sobre 20 pedras preciosas. O mago pegou 5 para fazer poções. Depois o duende trouxe mais 8. Quantas pedras há agora? Então, olha a história sendo contada aqui por eles, né? Por toda a magia que tem nessa floresta. O que que vai acontecer aqui? As equipes vão decidir qual que é a operação que elas vão usar. E elas vão ter que justificar isso oralmente, escolhendo, né, e identificando a resposta correta, tá? Então, cada equipe vai fazer, né? E como missão, como bônus dessa missão, é, eles vão criar um problema novo para desafiar o próximo grupo que entrar. Então, o grupo chegou, resolveu, ele cria um problema e lança. O grupo tem que resolver. Aí ele entra. É uma opção. Ou então jogar no ar o desafio para ver qual dos grupos vão resolver, tá? Ou o professor pode pegar esse problema criado, esse novo problema, e no final da atividade lançar para todo mundo fazer, tá bom? Também dá para ser feito. Bom, o quarto desafio é o Lago das Soluções, tá? Esse quarto desafio, a habilidade agora é interpretação, tá? E criar problemas com os significados das operações. Como é que a gente vai fazer isso aqui? O espelho das respostas, a gente chama ele, tá? Aqui, cada grupo vai escolher uma situação do bosque e vai transformar num problema ilustrado, tá? Então, por exemplo, o professor vai criar uma situação problema, vai apresentar uma situação problema para eles, e eles vão responder através de imagens de desenhos realizados ali. Então, a criança vai desenhar ou vai escrever, né? E vai apresentar para os colegas. O outro grupo tenta resolver, tá? Mas é o espelho mágico que é a professora é que vai revelar a resposta correta. Então, por exemplo, o grupo está, até aquele desafio, por exemplo, que eles fizeram lá no finalzinho da caverna, eles podem trazer. Então, o grupo do Avatar X vai colocar aquela questão, né? Aquele desafio, aquela situação, problema, e o outro grupo tem que responder. Os demais grupos vão ter que responder através de uma imagem. É uma imagem por grupo. Então, junta-se todos os grupos através da situação, problema, e eles vão criar uma imagem para resolver o problema. A professora analisa, a professora é o espelho. Então, eles vão apresentar para a professora analisou, deu certo, resposta correta, ótimo. Todos participaram, todos acertaram, todos resolveram todos os desafios. Ótimo. Aí é o momento simbólico, né? Que é o momento de encerramento, aonde o bosque está em paz novamente. Vocês provaram ser verdadeiros guardiões dos números, né? Como sugestão, eu deixo aqui um diploma, né? Para eles entenderem que eles são guardiões matemáticos dos bosques dos números, né? Então, assim, é uma forma lúdica
de se trabalhar todas as operações através de um mundo mágico que as crianças gostam. E, gente, isso pode ser representado como teatro depois, né? Aquele painel criado por eles pode ser o cenário das atividades, das brincadeiras deles, né? Então, assim, aplicado, semanas depois, né, de aplicado, vocês podem trazer uma nova atividade de diagnóstico e observar se houve uma melhoria significativa na interpretação, na resolução desses problemas que foram trabalhados, até porque, olha, se a gente for observar, todas as habilidades da resolução problema de matemática foram contempladas, começando pela do SAEB, que é a 2N 2.1, a 02, perdão, a 01 da BNCC do segundo aninho, relacionar os números às quantidades e representar os resultados, foram feitas. É, a 06, né, da BNCC, resolver elaborar os problemas de adição e subtração. Também a 07, onde se utiliza diferentes estratégias para resolver os cálculos mentais, né, o cálculo mental e o registro. Então, tudo isso eu estou trabalhando através de uma interpretação pedagógica que o indicador revelou uma lacuna cognitiva específica, né, que deu um problema, eles não conseguiram contemplar essa habilidade, né, então a interpretação de problemas, e eu, professora, como transformadora, né, da ação, eu transformo esses dados que estavam lá na avaliação SAEB, né, eu vou transformar em uma ação pedagógica direcionada. Então, eu acabei promovendo uma aprendizagem real, através do lúdico, da brincadeira, da diversão, né, do desafio, da competição saudável entre os grupos. Então, tudo isso eu consigo trabalhar com a minha criança, né? E claro, a gente vai fazer isso com calma, né? A gente tem que ter um tempo, a gente não pode achar que isso vai acontecer de um dia para o outro. A gente tem que ir desenvolvendo. Cada semana faz um desafio com todo mundo. Aí na outra semana, então tem um mês que eu posso fazer vários desafios, criar até muito mais desafios, para que depois eles entendam. E sempre que quando passa uma semana que a gente faz um desafio, eu tenho que retomar aquilo que foi trabalhado antes, então eu explico para que o próximo desafio esteja contextualizado, tá? Bom, interpretar pedagogicamente é dar sentido a resultados? Como é que eu posso identificar potencialidades e desafios a partir dos indicadores? E como é que eu posso usar esses dados para planejar intervenções, né, que venham fazer, claro, a diferença? Eu preciso pensar isso. Isso eu vou fazer através da leitura pedagógica desses resultados, que é nada mais do que eu venho falando. Só que daí, agora a gente vai fazer uma interpretação mais teórica do que eu utilizei na prática ali, né, no desafio mágico, né? Então, por exemplo, interpretar pedagogicamente é dar sentido aos resultados? Será que é? E aí eu penso, não basta saber que a turma teve uma proficiência média, né, no resultado do SAEB, mas eu preciso entender o que isso significa em termos de habilidades reais. Eu preciso entender. Então, por exemplo, quais escritores apresentaram melhor desempenho? Quais tiveram baixo rendimento? Que fatores podem ter contribuído para isso, né? Que metodologia, que recursos, que frequência, que contexto familiar? Tudo isso, gente, interfere. Então, essa leitura mais profunda transforma esse dado num instrumento de reflexão, para que eu possa criar um planejamento estratégico, pedagógico, de forma a atender aquela habilidade que não ficou, não foi contemplada, que não teve uma análise, que não teve um resultado adequado, tá? Mínimo, pelo menos, né? Mas não que a gente tem que manter nessa base do proficiente médio, a gente tem que fazer com que isso seja o quanto melhor para as nossas crianças, né? Bom, quais as habilidades estão consolidadas? Quando eu analiso esses resultados, pensando em quais habilidades estão consolidadas, eu estou permitindo que a minha criança, que meu aluno, né, e aí eu estou reconhecendo
que essas aprendizagens foram alcançadas. Até aí tudo bem. Saber quais são essas habilidades desenvolvidas é muito importante para valorizar as conquistas, né? Fortalecer as práticas, que, claro, foram eficazes para chegar a um resultado excelente, e usar elas como base sólida. Claro, eu preciso usá-las para que eu possa avançar na nova aprendizagem, para que minha criança possa avançar. E esse é um momento, é um olhar delicado, é um olhar pedagógico que nós temos que ter com as nossas crianças, né? O que deu certo e entender por que ele funcionou. E não focar no erro, eu tenho que focar também no acerto. Eu tenho que fazer essa análise, né? Aí eu também tenho quais habilidades precisam ser tomadas. Da mesma forma, o Saeb aponta as lacunas positivas e as não positivas. Então, quando eu tenho essas lacunas, que essas habilidades que ainda não foram plenamente desenvolvidas, que não se chegou a essa habilidade ser desenvolvida pela minha criança, o que que eu percebo? O que que eu tenho que entender? Que esse diagnóstico vem me orientar para que eu possa organizar intervenções pedagógicas, né? Que eu possa trazer atividades lúdicas, jogos, projetos interdisciplinares, enfim, né? Sequências didáticas que podem e que vão ajudar a contemplar essas habilidades que ainda não foram contempladas, tá? Então, aqui o que eu vejo que o mais importante não é ver o dado como um problema, mas é ver esse dado como uma oportunidade de replanejar, de potencializar a aprendizagem que não foi contemplada, tá? E isso eu vou ter através de um contexto, e eu preciso analisar como o contexto escolar e das turmas influenciam nos resultados. Porque resultado não é resultado isoladamente, tá? O desempenho do meu aluno, ele é influenciado por diversos fatores, né? As condições socioeconômicas, infraestrutura da escola, formação de professores, as estratégias do ensino, né? E principalmente o ambiente escolar. Então, por isso que eu falo que interpretar pedagogicamente exige sim de nós, professores, esse olhar, esse cenário de que cada turma, né, de as trajetórias de cada aluno ou dos grupos, as condições que levaram a essa aprendizagem, como é que eu vou fazer uma análise sobre isso? Esse olhar, né, sensível, e contextualizado me dá suporte para que eu possa analisar quais são as próximas ações que eu posso utilizar de forma consciente e transformadora para que eu possa levar para o meu aluno um objetivo que é o resultado positivo, não como dado, mas sim como aquisição daquele conhecimento, né? Então, é importante que eu faça essa análise, que eu interprete pedagogicamente o verdadeiro sentido dos resultados, tá? Bom, se alguém tiver dúvidas, se alguém tiver perguntas, por favor, podem aqui colocar que a gente vai estar aqui no final da live, eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Identificar, vamos dar continuidade. Identificar potencialidades e desafios a partir dos indicadores. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso propor isso? Ler os resultados, tá? Com possibilidades, mas não como limitações. Por quê? Quando a gente pega os indicadores do SAEB, a primeira coisa que a gente faz, fazer uma leitura crítica, mas não uma. Claro, eu particularmente eu penso fazer uma leitura como instrumento e compreender isso, esses dados como instrumento de leitura pedagógica, mas não como rótulo. Não rotulando, aquela habilidade não foi contemplada porque criança assim, porque a outra. Não, não isso, né? Mas principalmente para entender quais são os pontos fortes e os aspectos que precisam ser desenvolvidos, né? Eu preciso entender e perceber quais são os recursos, quais são os percursos de aprendizagem de uma forma integral foram ou não contempladas. Na sua maioria, quando elas não são contempladas, a gente não pode tratar somente e se limitar somente entre acertos e erros,
né? Mas eu penso que a gente precisa fazer isso de uma forma onde eu posso transformar, né, a oportunidade desses resultados na compreensão de um processo educativo com mais objetividade. Tá? Então, quando eu penso isso, quando eu trato, né, de não só acertos e erros, eu acabo identificando potencialidades. Por exemplo, elas vão me revelar as habilidades consolidadas pelos meus alunos, as estratégias pedagógicas que funcionaram, né? E também vão me dar, por exemplo, quando eu analiso alguns descritores, né? Eu vou observar aqueles que melhor tiveram desempenho. Eu posso fazer, eu me questiono quais práticas e recursos eu posso estar favorecendo na aprendizagem um dos meus recursos didáticos, né? Quais as metodologias podem ser mantidas e até compartilhadas com os meus outros colegas da escola, dos professores, né? A equipe pedagógica. Eu vou pensar na valorização dessa potencialidade, fortalecendo principalmente a minha autoestima enquanto professor, a sua autoestima como educador, como docente e das minhas crianças também, dos meus discentes, né? Então, tudo isso, toda essa análise, identificar essas potencialidades, me ajuda a construir o que eu chamo de cultura de reconhecimento, de valorização das boas práticas dentro da nossa escola. E quando eu faço isso, eu estou fazendo um trabalho de identificando assim todos os desafios que eu possa pensar em estar trabalhando com as minhas crianças, né, dentro desse processo. Então, por exemplo, os desafios que indicam quais habilidades precisam ser retomadas ou reforçadas, né? É essencial para o meu planejamento essas ações que são intencionais, né? Eu preciso delas, porque elas que vão garantir a equidade do aprendizado. Elas que vão me dar, vão ser intencionalmente realizadas na sala, essas ações, essas práticas, para que eu possa realmente levar esta habilidade que não foi até então assimilada pelo meu aluno, mas de uma forma agora diferente, com uma prática nova, né? Uma releitura de uma prática nova. Então vamos lá. O que que nós podemos perguntar nesse momento, né? Que isso me faz refletir. Por exemplo, quais as habilidades apresentaram menor domínio? E por quê? Que fatores, né, tanto pedagógicos, contextuais ou até emocionais, interferiram nessa habilidade não contemplada, né? E que tipo, por exemplo, aliás, que tipo de apoio eu posso dar para o meu aluno para que ele possa avançar? Tá? Então, esses desafios, eles são inúmeros, eu sei disso, né? Vocês sabem disso, mas a gente tem que olhar e analisar a partir de um ponto, né? Aí fazendo um ponto de partida para aprimorar a prática pedagógica, para aprimorar, e sinalizar também, não só aprimorar, mas também sinalizar o que que eu preciso investir. É mais tempo estudando, analisando, produzindo, apoiando, novas estratégias eu preciso criar. Então, tudo isso eu identifico dentro dos desafios que estão lá, que eu tenho que analisar esses dados para chegar nesses desafios, né? E por último, da leitura dos dados à ação pedagógica. Aqui, gente, aqui, professores, quando eu identifico potencialidades e desafios, eu estou dando o meu primeiro passo. É só o primeiro passo ainda, não construí nada. Estou dando só o meu primeiro passo, estou analisando todas as variáveis, tá? E aí eu começo a pensar em quais são os impactos, né, desses dados para que eu possa transformá-los em ação. Então, isso exige de nós, educadores, professores, uma reflexão coletiva. Sim, entre os professores, seja na sala dos professores, seja no momento até particular, em grupos ou né, em duplas, né? Seja na construção de um plano
com a ajuda da equipe pedagógica, da equipe da escola, seja com toda a direção, e aqui é muito importante a participação do diretor, do vice, do auxiliar, do pedagogo, do professor, né, dos professores auxiliares, enfim. Nós estamos aqui, esse é o momento. Esse é aquele momento da discussão, aquele momento que a escola tem que parar, analisar esses dados. Claro, a direção e os pedagogos vão fazer essa análise mais profunda por turmas, né, por anos, mas ao mesmo tempo todos terem que estar inseridos nessas análises, nessas conversas, nessas trocas, né? Porque assim, o que deu certo na minha turma pode não ter dado certo na sua, mas em outra pode. O que você fez na sua pode dar certo na minha. Então, essas trocas são importantes, né? Então, assim, são potencialidades que a gente precisa desenvolver, né, através desses resultados, a gente precisa identificá-las, né? A gente precisa identificar também os desafios e fazer dessa leitura de potencialidades e desafios ações que vão gerar aí uma perdão, uma prática pedagógica mais concreta, vamos dizer assim. Então, como é que eu uso esses dados para planejar as minhas intervenções e que façam diferença na aprendizagem, né? Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso num diagnóstico de ação intencional, tá? Então, eu faço uma leitura, eu interpreto o resultado, né, para que ele possa agir e aí eu criar, né, intervenções que possam agir de forma estratégica e consciente, tá? Então, agora sim, eu saio da reflexão para a prática. Então, eu tenho um planejamento de intervenções pedagógicas com base no dados no SAEB, né? Aonde eu vou trazer, né, transformar aquelas evidências em caminhos de aprendizagem. Então, eu transformei tudo aquilo que foi apresentado nos dados, eu vou transformar agora em prática, tá? Então, é, primeira coisa, um planejamento com foco nas habilidades prioritárias. Os resultados indicaram quais são as habilidades que merecem mais atenção. Esse é o momento. Então, agora é o meu momento de eu elaborar planos de ação, né? Que estão todos voltados para essas habilidades. Eu organizar as sequências didáticas, atividades, lúdicas, estratégias de diferentes situações, né? Para que eu possa atender as necessidades da minha turma naquelas habilidades que eu preciso focar, que eu preciso dar prioridade, tá? Eu tenho as intervenções colaborativas integradas. O que que é isso? Eu posso e devo trabalhar com uma equipe, porque é essencial trabalhar em grupos. A gente não faz nada sozinho, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, gente. Então, nós temos uma equipe pedagógica, nós temos colegas de trabalho que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, e nós também vamos, em contrapartida, fazer o mesmo, tá? Então, eu vou analisar esses resultados durante a reflexão, vou, mas quando eu trago aqui para a prática pedagógica, esses resultados precisam ser realizados por todos, né? Então, momento de trocas, momento das experiências, então, todos juntos, nós podemos sim criar ações conjuntas, né? Aí a gente vai articular disciplinas que venham. Que venham ajudar na produção de projetos com metodologias ativas, né? Então, tudo isso são intervenções colaborativas integradas que dentro da escola, o corpo da equipe escolar, né, pedagógico, é que vocês vão se reunir e vamos nos ajudar, vamos dizer assim, tá? Monitoramento e acompanhamento contínuo é extremamente importante. A gente não começou algo sozinho, mas também a gente tem que dar continuidade. E isso é uma coisa contínua. Eu sempre falo. Inicia o ano trabalhando as habilidades SAEB e dê continuidade. Não começa esse mês que vem não trabalha nenhuma habilidade, fica só com a BNCC e esquece o SAEB. Vocês, professores da rede pública, que é o nosso foco, né, nosso maior cliente, é que realmente precisa trabalhar com essas habilidades. Então, elas precisam estar o tempo inteiro sendo trabalhadas, né? Não adianta deixar para trabalhar com 2 meses da prova SAEB chegando, não. Não dá, tá? Então, vamos lá. Monitoramento e acompanhamento contínuo. Vamos usar esses dados, né, para que a gente possa acompanhar o progresso ao longo do tempo. Então,
os dados do ano passado, né, do ano retrasado. A gente vem fazendo essa análise, né? Então a gente trabalhou com o primeiro aninho, com o segundo ano. Agora teve a prova do segundo ano. Então, os próximos, os dados que vão vir agora da próxima avaliação, vamos trabalhar com as turmas do primeiro novamente e continuar no segundo ano. Que daí a gente consegue. Mas isso é uma estrutura que nós temos que fazer dentro da escola, não é só dentro da sala de aula, não. É dentro da escola. Tá? Então, essas intervenções, elas são importantes para a gente monitorar e criar novas estratégias para gerar novos avanços, né? Reajustar ou ajustar percursos que às vezes não foram que não foram atingidos de forma necessárias, né? Então, a gente precisa recalcular aí algumas rotas, tá? Criar, então, como eu falei anteriormente, mas aqui também, uma cultura de uma avaliação formativa, aonde eu não, eu vejo o erro, eu sei que o erro está ali, mas eu preciso vê-lo de um ponto de vista da aprendizagem, né? Então, eu utilizo os dados do SAEB, lembra que eu falei como uma bússola, para eu replanejar, para eu criar novas ações, né? Então, essa cultura avaliativa formativa, ela é muito importante, porque a gente precisa, professores, equipes, trabalhar juntos para chegar a um denominador comum, né? Que é fazer com os nossos alunos se apropriem das habilidades de forma correta, objetiva, porque eles vão usar isso no decorrer da vida deles, né? No decorrer escolar, da vida escolar. Então, vamos lá. Foco da aprendizagem significativa no protagonismo do aluno, né? Como é que eu trabalho isso? Como é que Gente, a gente precisa entender que os índices, né? Que, assim, os índices ótimos, maravilhosos, tudo bem, é muito bom. Mas será que é o objetivo ter o índice, o melhor índice? Porque o que que eu vejo? O objetivo, na verdade, que eu vejo, que é garantir a aprendizagem real e duradoura, perfeito? Ok, meu aluno aprendeu, meu aluno vai levar isso para o resto da sua vida acadêmica, aquelas habilidades. Então, ele está progredindo. Lembra da escadinha lá no início? Então, eu tenho as proficiências e eu tenho a escadinha lá, que os níveis, né? Então, eu tenho que, gradualmente, eu preciso subir aquela escada e passar de nível, 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 aumentando, né? Então, as intervenções, elas precisam e devem ser incentivadas, apesar não só incentivadas por nós, mas incentivar os meus alunos, né, a compreender, a criar, a aplicar e a refletir sobre eles mesmos como protagonista do processo de aprendizagem. Vocês concordam? Porque se a minha criança entende que é tão importante ela ter as habilidades sendo trabalhadas e sendo dominadas, né, no sentido do aprender, que elas vão se sentir importantes e protagonistas dessa aprendizagem, desse processo. E aí, opa, desculpa, e aí é que eu vejo que assim, que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo um diagnóstico, né? Como eu falei lá, de uma ação pedagógica intencional, partindo da leitura e da interpretação desses resultados. Então, agora eu tenho um momento de reflexão, um momento de agir de forma estratégica e consciente, né? Aonde o planejamento, as intervenções pedagógicas, todas elas são baseadas nos dados do SAEB, o que significa que eu consigo transformar em evidências, na verdade, né? Então, eu posso transformar as evidências que estão lá nos dados dos SAEBs em caminhos de aprendizagem. Então, claro, para isso eu também preciso do meu aluno como protagonista, né? Não só eu como protagonista do ensinar, mas do meu aluno do aprender. Então, gente, resumir aqui mais ou menos o que realmente o que eu vim trazer para vocês, tá? E aí eu termino esse encontro, esse último encontro nosso de 2025, né, das nossas lives com uma frase de Rubem Alves, que é: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia das nossas palavras.
eu trago essa mensagem final, refletindo um pouquinho de que ensinar vai muito além de transmitir o conteúdo, né, de alcançar metas de desempenho, né? Quando o meu professor, quando eu, você, né, ele deixa marcas que vão ficar assim para a vida toda, né, nas nossas crianças, quando essas marcas ultrapassam o tempo, a prova, os indicadores. Então, essas ações pedagógicas, elas vão permanecer de maneira viva, né? E aí, quando eu digo, até de forma poética, elas vão permanecer de maneira viva, mas assim, como cada aluno passa o olhar do mundo, como ele consegue ver o olhar do mundo pelos olhos do professor, nas perguntas, no que ele aprendeu a fazer, né? No que ele se permitiu viver, nas certezas de aprender e de questionar. Então, assim, como a gente vive em tempos de Saeb, e esses resultados são tão importantes, né, dentro do nosso sistema de ensino público, esses dados, eles acabam nos convidando mesmo para analisá-los, como, não só como percentuais ou como dados, mas principalmente em olhar, um olhar muito crítico, mas muito pedagógico, no que está por trás de cada número. Que lembra que eu falei, por trás de cada número tem uma história, tem um olhar, tem um aluno, tem uma trajetória, né? Então esses indicadores são importantes como bússolas, que eles vão nos orientar, né? Vão diagnosticar alguns caminhos, ajudar a revelar esses caminhos para a gente poder seguir com as nossas crianças, mas principalmente eles não vão capturar na sua totalidade, eu sei que não, mas eles vão trazer experiências humanas que acontecem dentro da sala de aula. Tá? Então, transformar esses indicadores em aprendizagem, eu vejo que é unir mesmo, com muita precisão, esses dados, mas através da sensibilidade de um olhar pedagógico que eu, você, professor, você, diretor, você, pedagogo, tem. Tá? E aí, olhar isso assim e conduzir isso para um caminho muito suave, muito gostoso de aprender e principalmente de ensinar para as nossas crianças, sabe? Então, assim, eu penso que a palavra nossa, né, as nossas escolhas didáticas, o nosso acolhimento, a nossa escuta, elas são verdadeiras forças que vão transformar esses números em significados, esses gráficos em avanços, né, e as avaliações em oportunidade de crescimento, gente. Então, eu vejo e analiso essa frase de Rubem Alves da seguinte forma, né? O professor é aquele que planta eternidades nas mentes e corações, né? Mesmo que ele não veja de imediato, e a gente não vê, mas a gente percebe o florescer de cada semente. E os indicadores aqui do SAEB, eles vão perceber isso quando essas sementes germinarem, tá? Então aí a gente percebe que o cuidado contínuo, né, do plantar, do germinar, do regar, vai florescer sim plantas, árvores maravilhosas, esses resultados, nossos alunos, né, vão florescer. Então, assim, gente, eu deixo para vocês, os resultados passam, os gráficos vão mudar, mas o que vai permanecer é o nosso legado enquanto professor, tá? E eu digo mais, né? Aquele que com nós, né, no caso, professores, com as nossas palavras, a presença, transforma esses dados no sentido da aprendizagem de vida e em vida também, tá? Então, eu deixo aqui para vocês essa fala de Rubem Alves, que é extremamente importante e linda quando a gente percebe que nós deixamos uma sementinha, regamos essa semente e essa semente vai florir, tá? Lá no futuro, lá na frente, a gente vê os nossos alunos ingressando na universidade, enfim. Gente, eu deixo aqui para vocês os meus contatos, tá? Minhas redes sociais, aqui meu e-mail, meu telefone para vocês entrarem em contato quando vocês precisarem. Quem tiver interessado no livro Aventuras Matemática para Grandes Exploradores, é só entrar em contato e espero que vocês tenham gostado. Deixo também aqui as redes sociais e os contatos do SAEB Digital, tá bom? Espero que esse ano tenha sido muito produtivo e até 2026. Beijo!
Tchau, tchau.